All right, good evening, everyone. Welcome to the Lead Portal Provider Training. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento de líder do Lead. My name is Peter Callahan, and assisting me training today is the one and only Alessandra De Paz. Meu nome é Pira e eu vou ser ajudado hoje com a tradução pela Alessandra, que é também uma licenciadora. Did you call yourself the one and only? Was that in there? No, I skipped that one. All right, that's fair. That's fair. Okay. So those of you who understand English, you'll be with me. That's fine. Yeah. So Yeah. Again, good evening, everyone. We are so grateful to be here with you tonight. We'll take why don't we just get started, Alessandra, and we'll just kind of start slowly here as we have a few more people trickling on. Ok, nós vamos começar já. Temos algumas pessoas mais na nossa sessão, mas nós vamos começar com o treinamento. Pete, if I may stop you. Of course. This is Das Nobel, everybody. Yep. Good evening, everyone. I don't think they can hear you. Can you double check? Eles estão querendo saber se vocês podem escutar a eles. Yep, sounds good. Looks like we're getting confirmation in the question and answer. Thanks, everybody, for participating. We appreciate that. Muito obrigado por participarem e pelas suas respostas também. All right, so I think we're good here. Awesome. Yep, you guys can go ahead and continue. Thank you. All right, thanks, Das. Great, we're just making sure our technology is working for everybody. Nós estamos vendo se a tecnologia está funcionando para todos vocês. And I also just want to make sure before we get started, we have Lynn Philpott here on the line, as well as Donna Cohen-Avery, who will be helping us out from EEC. Nós temos duas pessoas do EEC, uma delas é a Lynn e a outra é a Donna, e elas trabalham com o departamento também. Great. So we'll take you through our agenda in a minute, but we just want to let you know that there are going to be additional training sessions after our go live via webinars. Nós vamos começar com o treinamento daqui a pouquinho, vamos falar sobre a nossa agenda, mas eu também quero deixar a vocês saber que nós vamos ter a gravação e vamos ter outros treinamentos depois desse treinamento que nós vamos fazer ao vivo. And by go live, we mean when you will be able to use the features of the portal that we're going to be showing you tonight. O que eu quero dizer a ser ao vivo é quando você vai poder começar a usar o lead de acordo com aquilo que nós estamos te mostrando hoje. After that date, we are planning to hold town hall style question and answer sessions with you in your regional offices in late April and early May. Então, depois que nós vamos começar a usar ao vivo, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas que vão ser feitas no escritório do que você tem a sua licença, mais ou menos perto de abril ou maio. Excellent. So we are really excited to launch this lead portal with all the licensing features that will allow you to complete all of your licensing transactions. Então, nós estamos muito contentes de podermos estar fazendo esse trabalho com vocês e todas as características do nosso portal vai acontecer depois deste dia e você vai poder operar todas as transações necessárias para o seu processo de licença. So this release has many more features compared to the previous releases, and we will cover the following items during today's presentation. Então, como vocês podem ver, essa parte do nosso sistema tem mais características que você pode usar que não teve antigamente.
We'll quickly show you the upcoming training dates, the training materials, the why we're doing LEAD, the available features, and then we'll go into a demonstration, which will include an overview of the portal dashboard, your provider information, and then we will do a renewal application transaction before we get to a question and answer period. Então, como vocês podem ver, nós vamos discutir as datas de treinamento, quais são os materiais de treinamentos que vai ser para vocês poderem ter uma revisão. Depois nós vamos discutir a visão geral do painel do portal, a visão geral de informação da provedora, as aplicações de transação das suas licenças e também nós vamos ter amostras da imagem das páginas. E depois nós vamos ter perguntas e respostas. So depending on how much time we have, we will answer any questions that you would like to ask. And just feel free to put those questions right in your GoToWebinar question section that I'm pointing to here on your screen. Então, como você vê essa setinha aqui, o Peter está apontando onde que está escrito questions. Essa é a parte para você escrever qualquer pergunta que você tiver. Talvez nós não vamos poder ter tempo de responder, mas se você escrever as suas perguntas, nós vamos dar a resposta a vocês de uma outra forma. And today's presentation will only maintain focus on submitting a renewal application within the portal that will guide us step by step until it's submitted to the EEC. So this is going to be a lot of fun. Então, hoje o que nós vamos discutir é como que você coloca a sua aplicação de renovação dentro do sistema. Então, hoje nós vamos revisar esta parte somente dentro do portal do LEAD. So most of you already have access to the LEAD portal and some of the content might be familiar to you. If you don't have access to the portal, you'll need to contact your licensor to set up your access. So, a maioria de vocês já tem acesso ao portal do LEAD e alguns dos conteúdos que você verá no portal já vão ser familiares para vocês. Se vocês não têm acesso ainda ao portal, você tem que ligar para a sua licenciadora e pedir para que ela faça essa conexão com você. Se você tiver questões que são mais específicas de como entrar para fazer um outro, em vez de ser só a sua aplicação de renovação, você também tem que ligar para a sua licenciadora. Just so that you're aware, we are having other training sessions as well. We're a little over halfway through, and this is a list of those dates and times of the other training sessions, as well as the languages that they will be in. Então, como você pode ver agora na sua página, as datas de treinamento, nós agora já estamos quase no final, mas nós estamos fazendo diferentes línguas também. E você pode ver quais são as datas dos treinamentos que nós já tivemos ou que vamos ter. So it's also important that we provide additional training materials to ensure that what you learn is retained after this training session, so you can perform your portal activities with the highest quality. Então, é muito importante que nós vamos fornecer a vocês qualquer material adicional para que a gente tenha certeza que vocês estão entendendo como fazer as transações e também para você ter um rendimento de todas essas sessões de treinamento e que você possa fazer todas as atividades sem problema nenhum. Go ahead. Okay. So we have prepared an end user manual, this provider lead portal training guide, which will be posted on the website and contains step-by-step guidance through the lead portal features. Então, nós também preparamos um manual que contém cada passo de todas as características do LEAD. E nós vamos colocar este manual na nossa website. After the training, correct, Peter? Yes, exactly. In the next coming weeks, because we're still a couple weeks from
finishing creating the whole system. Ok. Então, o manual nós só vamos... Desculpa. O manual só vai ser colocado depois que nós terminarmos o treinamento. All right, and so we also have some other training materials, including this PowerPoint slide deck, which you can actually download right from your handout section on your GoToWebinar. Então, onde vocês estão vendo essa setinha que o Pira está mostrando a vocês, vocês também podem ir no nosso website e você pode pegar todos os materiais que nós estamos mostrando e até esse PowerPoint, esse treinamento que ele está mostrando a você, nós também vamos colocar lá para você fazer a revisão se for necessário. These sessions, these training sessions are also being recorded, and the recordings, including the Portuguese translation, will also be available for you. Então, todos esses treinamentos estão sendo gravados e nós vamos colocar na nossa website e até o que está sendo feito em português também vai ser colocado lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês só precisam de ir lá e vocês vão poder ouvir a gravação do treinamento. And then we will also have a frequently asked question and answer document. And all of this will be able to be found on the EEC website and your provider portal. Nós também vamos ter uma sessão de perguntas e respostas que vocês vão poder entrar e olhar, not only the Portuguese questions, but also all the questions, correct? Correct. It's going to be a frequently asked question and answer document. Exactly. Ok. Então, ele vai ser todas as perguntas que as pessoas ficam perguntando frequentemente, vocês vão poder entrar e olhar lá para saber qual é a resposta. Cover that. Great. So what we want to talk about next is why we're using this lead portal before we get into the demonstration. Então, nós vamos primeiro discutir por que nós estamos usando esse painel de portal da licença. So there's two new features that we're going to focus on today, mainly your portal licensing dashboard, which was going to give you clear notifications. Então, hoje nós vamos discutir duas coisas. Uma delas é o painel de portal da licença, que vai te dar bastante, vai clarificar como nós vamos notificar a você que você tem que fazer sua renovação. And maybe most importantly, the transactions that you'll be doing, including applications, requests, will now, instead of be on paper, will now be digital. Então, o que vai acontecer é tudo aquilo que você tem feito no papel vai ser digital, as suas aplicações, aquilo que você pede para a sua licenciadora, todos esses documentos vão ser feitos digitalmente no seu computador. So there will be many benefits for you to make sure that you complete all of the requirements necessary to make sure that your application is processed as quickly as possible. E o que vai acontecer fazendo tudo digitalmente é que nós vamos poder fazer sua aplicação ser mais depressa. Você vai poder colocar todos os documentos necessários, em vez de mandar pelo correio, você vai poder colocar no seu portal para a licenciadora e vai ser muito mais depressa o processo. Again, most of you have access to your lead portal, but what's going to happen around March 21st is the next time you log in, your portal will now look a lot like this. Então, como vocês estão vendo nessa página, a partir do dia março 21, isso que vai aparecer no seu portal vai ser um pouquinho diferente daquilo que você já viu. Então, se você, olha, assim que você colocar a sua senha e abrir a sua página, isso é que você vai ver. So we hope you find this a little more, we'll say attractive, Alessandra, as we do. Right? There's some more colors and things to notice on your screen. We'll talk about those. O departamento espera que com esse novo modelo seja mais atrativo a vocês, que vocês não gostem mais do que era antigamente.
So the first two sections you'll probably notice are your provider information and your license information. Então, como você pode ver, as duas primeiras informações que vai ter é as suas informações pessoais de como provedora, é nessa parte alaranjada, e na parte verde de baixo, a sua licença, a informação de sua licença. One important feature to pay attention to is that your days remaining on your license will be counting down here, as well as the days remaining for your application renewal due date. Então, a parte verde que ele está explicando agora é sobre a renovação da sua licença. Então, como você pode ver, dias até para renovar 124, e depois você vê menos 94 é os dias que faltam para renovar. Então, você vai poder saber quantos dias que você tem até a renovação da sua licença. Great. We'll cover the buttons on the left side in just a minute, but first, if you scroll down on your transactions, or you're on your homepage, you will see your licensing transactions. Então, no lado esquerdo, nós vamos discutir daqui a pouquinho, mas quando o Pira desceu embaixo, onde que está dizendo My Licensing Transactions, essas são as partes das transações que você pode fazer, abrindo essa página que você vai poder fazer sem precisar de mandar para nós. So you can see there are 4 different tabs for any transaction that you might be submitting to the EEC. Então, nós temos 4 lugares para você escolher, dependendo daquilo que você, quando você mandar a sua aplicação. The unsubmitted means that you have saved a transaction but have not yet submitted it to the EEC. Então, o primeiro que está falando unsubmitted é quando você já começou o processo de renovação através do lead, mas você ainda não mandou para a sua licenciadora, você não mandou para o EEC. So this is what that might look like if you have some transactions that you have started but not submitted. Então, isso é o que vai aparecer, por exemplo, se você começou o processo de renovação da sua licença, mas você ainda não mandou. Então, como você pode ver, FCC inactive, porque você mandou, mas ainda não terminou de fazer o processo. To open either of these transactions, simply click on the blue transaction ID number. Cada coisa que você fazer no seu lead, você vai ter um número de transações. Você pode ver que o número é azul. Se você fazer um clique nesse número, vai abrir a informação daquilo que está acontecendo, daquilo que você começou a fazer, a mandar para o departamento. Or, to delete that transaction and start over, simply click discard this application. Então, vamos supor que você começou a fazer a renovação, você começou a bater os dados da renovação da sua aplicação e você disse, não quero fazer isso. Aí você pode apertar onde está escrito discard this application, que significa você quer jogar essa aplicação fora. The next step is a submitted application, which means you have completed your application, but still need to submit your documentation in order for your licensor to begin reviewing it. Essa segunda fase, então, é quando você completou todas as informações necessárias para mandar. Aí está em progresso. Você ainda não mandou, mas você já está pronta para mandar para o departamento. Great. Once all of your requirements and documents have been submitted, your licensor will start to review your transaction, and it will be in this third under review tab. Então, quando você escreveu todas as informações para renovar sua licença,
colocou todos os papéis necessários, você vai mandar para a sua licenciadora. Aí já vai estar escrito em progresso, que você já mandou para ser feita a revisão. And then after your transaction has been approved and completed, it will now be in your processed or closed tab. Então, depois que o seu processo de renovação foi ser feito, o que vai acontecer é que vai aparecer onde está essa marquinha no círculo verde, é que a sua renovação já foi processada. Right now, because we are doing a demonstration, you see that there are no transactions currently in progress for this provider portal. Como isso é só uma demonstração, vocês podem ver que tem 0 submissão de renovação. Cada uma dessas etapas, vocês podem ver que está 0 submitted, 0 submetido, 0 de revisão e 0 fechado. Exactly. So we will start a transaction in just a minute. But before we do, we're just going to scroll up and click on your provider information tab, which is Então, nós vamos demonstrar para vocês como que vocês vão mandar a renovação, a aplicação de renovação. Então, nós vamos começar primeiro a discutir à esquerda, e o primeiro item é Provider Information, ou informação da provedora. So here, if you have already been in your portal, you will notice many of the same buttons and features here on this page. Então, como vocês podem ver, essa página já vai ser conhecida a muitos de vocês, porque é o que já está no nosso portal. So along with the buttons that have already been there, we're also including now a new transaction button, which is also can be found on your homepage. Então, como vocês podem ver, antigamente a gente só tinha 3 lugares para escolher, e agora nós temos 4. O último dele, New Licensing Transaction, é onde que você vai começar a fazer a sua renovação da sua aplicação. Otherwise, you have your basic provider information here, and then all of the related information in these lists down below. Então, como vocês podem ver, essa informação é a mesma. Para começar, temos a sua informação básica, e depois, dentro de cada um desse item, você pode abrir, que vai te dar mais informações sobre o seu próprio programa, sobre o seu Family Child Care. If you have other questions about submitting an incident or injury or filling out non-compliance corrective actions, you can refer back to our training videos from Lead Portal Phase 2. Esses 3 itens que foram discutidos na sessão de fase 2, você pode escutar a gravação do treinamento que nós fizemos, que está na nossa website. Então, se você precisar de fazer um incidente repórter com a gente, ou se vocês precisam de fazer correção de alguma coisa que a licenciadora viu na sua casa que precisava de ser consertado, é ali que você pode fazer. All right. So now let's start a renewal transaction. And we could either do that by clicking here on the new license transaction button or going back home and clicking on the button from there. Então, nós temos 2 opções para a gente fazer a renovação da licença. Então, nós vamos fazer de conta agora que nós vamos fazer a renovação. Vocês têm 2 lugares que vocês podem começar depois que vocês abrirem a página. Aonde que está a setinha, New License Transaction, ou em cima onde está escrito Home, para você poder abrir a página. E aonde que a setinha mostrou New Transaction na sua esquerda, é onde que você vai abrir, e essa é a página que abre. Great. So here, as we said, instead of paper applications, you will see you have options for many different transactions with the EEC.
right here from your provider portal. Então, tudo aquilo que a gente fazia no papel, nós vamos fazer no computador. Não vai precisar de mandar mais nenhum papel para o departamento. Tudo é feito no computador, dentro do seu portal. If you do not see a transaction that you may want to process, the first place to look is down in your licensing transactions to make sure that you don't have any transactions currently in progress. Se você está tentando fazer uma transação da sua licença e você não está vendo uma opção, você volta no lead. Can you go back to the page, Peter? Você volta na sua página para saber se você tem alguma transação que está pendente ou que você precisa ser feita. All set. Beautiful. Good. Because basically these buttons will disappear if you've already started or have yet to finish one of these transactions. Então, vamos supor que você começou a fazer qualquer uma dessas coisas, renovar a sua licença, ou você está pedindo para a sua licença, a capacidade da sua licença aumentada. Quando você apertar escolher um desses botões e começarem o processo, eles vão desaparecer do seu portal. Por isso que você tem que voltar na página anterior para saber aonde que você está com o seu processo. For now, let's start and click on Apply for a Renewal. Então, nós vamos começar o processo de renovação da licença. Então, nós vamos fazer de conta que nós vamos renovar. So again, this is going to be very similar to filling out one of your paper renewal applications. And we'll start with an information page. So, ao invés de preencher os papéis, você vai preencher no computador. É a mesma coisa, a única diferença, você faz escrito com papel e lápis ou caneta, e aqui você vai fazer no computador. So this instruction page will talk you through all of the requirements and regulations that you need to make sure you have in order to process your renewal. Então, essa é a primeira página das instruções. E nas instruções vai te falar como é que você vai fazer o cheque, quais são os documentos que você tem que mandar. Como a gente sempre manda para vocês no seu pacote de renovação, essa é a primeira informação que vocês vão ter no portal. So once you have read through and made sure you have everything you might need, just scroll down to the bottom and click Next. Então, depois que você leu todas as informações, você viu daquilo que você só precisa de apertar o botão que fala Next, que é o próximo. You'll notice on the right side of the screen that as you complete each of the steps of the application, it will turn green and have a check mark in it so that you can go back to that page if you need to. Como você pode ver, ao lado direito vai estar todas as etapas que você tem que completar na ordem para poder renovar a licença. E cada vez que você passa para uma página, ela fica verde, que significa que você já passou daquela etapa. So on this transaction provider information page, one of the benefits of the portal is that it will automatically fill in all of the program information in your application for you. Então, uma coisa que é ótima para usar o computador é que as informações já vão ser escritas para você. Então, você não vai precisar de pegar a caneta, de escrever tudo. Todas as informações que são a mesma são transferidas. Então, você só tem que ler, ver se elas estão corretas e continuar preenchendo. The first question that it's going to ask you to fill out is if you would like to change your capacity, and it's asking you to select one of the options. Uma das coisas que não vai estar preenchida para você é se você precisa de trocar a capacidade da sua licença na hora de fazer a renovação. As we scroll down the page, we can update our contact information if we need to, and it's very important to have the correct email address
so that you will be sent the forms and notifications that you need. Quando você vai descendo a página, você vai preenchendo e vai vendo se todas as informações são corretas. E uma das mais importantes é o seu e-mail. Essa informação tem que estar bem certa para a gente poder mandar para você. Otherwise, you can select your preferred language, which of course will be Portuguese this evening, and then fill out the rest of the fields on this page. Então, como vocês podem ver, vocês coloquem a sua língua, vocês têm que colocar o número do seu PQ, que é o PQ, que é o Professional Development, você tem que escrever todas essas caixinhas. E aonde que está escrito tem um asterisco vermelho, essas informações têm que ser colocadas. It's important to notice each field that has a red star next to it, or asterisk, as that means this field is required in order for you to continue on to the next page. Se vocês não preencherem a página que tem o asterisco vermelho, vocês não vão poderem passar para a próxima página. Great. So once you have filled out each of those fields, you can now choose one of the 4 options at the bottom, either go backwards to close. If you have entered information, very important to save, or we can go on to save in the next screen. If they go to previous without saving, would they lose? Correct. Any information they put in. Ok. Então, qualquer informação que vocês colocaram, se vocês não salvarem e vocês tentarem ir para trás para consertar alguma coisa que vocês esqueceram, vocês vão perder aquilo que vocês consertaram. Então, toda vez que vocês precisarem de mudar de página, lembre-se de salvar o que vocês escreveram. So we are now just going to click Save and Next. Nós vamos salvar e passar para frente, clicando no Save and Next. So this is a very important page where we're asking you, just like on your current applications, to let us know about each of the individual household members or individuals regularly on the premises. Então, essa é uma das partes muito importantes que a gente sempre pergunta na aplicação de papel, é quem mora na sua casa. To add a household member, simply click on the blue text to add household members. Para vocês colocarem o nome de cada pessoa que mora na sua casa, aonde que está escrito em azul, Add Household Members or Regularly on the Premises, ali vocês vão apertar e todo mundo que vive na sua casa, que está na sua casa frequentemente visitando, vocês têm que colocar o nome dessas pessoas. So here we will select. Yep, if you want to go through this. Go ahead. So the first is just to select the role, whether regularly on the premise or a household member, and then fill in their name, date of birth, email address, and we'll talk about these in a minute. Ok, então quando vocês escolherem para começar a colocar o nome das pessoas, a primeira coisa que vocês têm que fazer é discernir se a pessoa vive na sua casa ou se a pessoa não vive na sua casa, mas ela vai na sua casa e visita sempre. So you will also be asked to fill in an effective date and a termination date. So those simply mean when that person will first be on the premises. Could be their birth date if you're a child, or really just putting whenever that person is going to be on the premises. It could be just the start of your license date. Então, tem 2 datas que a gente pede para colocar. A effective date significa a data de quando a sua licença vai começar, principalmente se a pessoa mora em sua casa, quando a sua licença começar, nessa data que você tem que colocar. The termination date is simply the last day that person will be on the premises, and it is not required if you do not know.
A termination date, você está vendo essa última data aí, não tem o asterisco, então não é necessário de colocar. E essa data significa quando é que a pessoa não vai estar mais na minha casa. Então, suposto que você tem... I'm giving them an example what that means, okay, Peter? Great. So, vamos ter um exemplo. Se você tem a mãe que está morando com você por 20 meses, daí 2 semanas ela vai de volta para o Brasil e não vai voltar mais. Então, essa seria a sua termination date, o último dia que a sua mãe vai estar na sua casa. Thank you. That sounded perfect. So once you've filled out all the required information, which includes the relationship to the household member as well as the number of hours that they are regularly on the premises, then we can click save and next. Então, você também tem que escrever qual é a relação que você tem com essa pessoa, se é seu filho, seu pai, seu amigo, namorado, o que é que for, e quanto tempo que essa pessoa está geralmente em sua casa. Por exemplo, se é o seu marido que trabalha 8 horas por dia, então durante a hora de daycare ele vai estar lá só 2 horas, 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Depois você salva tudo aquilo que você escreveu, vai clicando no Save Changes. Excellent. So now you would go ahead and add any other household members regularly on the premises. Então, como você pode ver, ele completou uma pessoa e agora nessa página o nome da pessoa apareceu na linha de baixo. Se você tiver mais pessoas, você tem que fazer no Add Household Members. Se você tiver 5, você vai ter que fazer 5 vezes, 3 vezes, para todas as pessoas aparecerem nesta lista. Great. And once you're finished, simply click this checkbox, and which takes the place of a signature to say that you agree that this information is accurate. Porque isso daqui vai fazer o recorde das pessoas que moram na sua casa. Nesse quadrinho aí, você tem que marcar a hora que você completar. Isso significa que você está falando com a gente que são essas pessoas que moram na sua casa ou que vão estar na sua casa enquanto você tem o seu daycare na sua casa. Excellent. And once that is checked off, we can now go ahead again and click Save and Next. E agora o que a gente pode fazer, depois que você colocar todas as pessoas nesta lista, você pode apertar Save and Next, que é salvar para o próximo. The next page is about your licensing and status capacity. So, o próximo que nós vamos falar é que a renovação do estado da sua licença e a capacidade. Peter, can I just point out that I don't know if you noticed that the circles go from blue to green, so they know what the blue means? I thought I mentioned that earlier, but sure, blue, absolutely, blue means we're on this current page. Yeah. And if you want to point out too, we can't go forward. So we can't click on any of these going forward. You can only click on the green ones to go backwards. Yeah. Para vocês perceberem que o verde é que vocês terminaram, o azul é a página que você está e os outros todos que estão sem cor é as páginas que estão para chegar. Isso está à sua direita, esses círculos coloridos. Então, nessa página, como você pode ver, é sobre o estado da sua licença e a capacidade da sua licença. Great, thank you. So again, this page should be very similar to what you've seen on your paper applications. The difference being, when you click on a yes answer, it's going to give you additional information to fill out. It's going to ask you to describe the answer to that question. Essas são as mesmas perguntas que a gente tem na nossa aplicação em papel. A única diferença é que no papel a gente tem as linhas para você escrever. Aqui, se você apertar onde diz yes, vai aparecer um quadro para você explicar por que você escolheu o yes. And so that's where I wasn't sure if it was really helpful, Alessandra, to go through each of the questions if you don't want to, just because they're already on there. But what do you think is going to help everybody most? If you want, I can just read them in Portuguese, that's all. Okay, sure.
Ok. Então, a primeira pergunta fala se você vai cuidar de criança à noite ou durante a noite inteirinha que eles vão dormir na sua casa. A segunda é se a criança não vai na escola e você ensina a criança em casa. Se você faz foster care, se você é pai das crianças, de outras crianças. Se você tem outro coisa de comércio na sua casa, por exemplo, se o seu marido tem um business que é da sua casa, ou se você trabalha com o Family Child Care System, que é o que dá as vouchers para as pessoas. Great. So once you've filled out each one of those questions accurately, again, we're going to go ahead and click Save and Next to go on to the background information. De novo, todas essas perguntas têm que ser respondidas, elas têm um asterisco vermelho. Depois que vou responder elas, você pode apertar para salvar e para ir para o próximo. So again, on the background information page, you will see a red asterisk because each of these questions is required. And depending on whether you click yes or no, the information asked for will change. De novo, essa é sobre as informações do seu background para saber se você tem algum problema criminal e você tem que responder todas elas. Você não pode passar para frente sem responder. E a mesma coisa, se você responder sim, se você responder yes, você vai ter que explicar o porquê. E todas essas vocês têm que responder o mais certo, mais a verdade de cada uma delas. So we ask that you describe any of the situations if the answer is yes, and fill out each question to the best of your ability. Então, todas essas perguntas em relação o seu coisa criminal, e você tem que responder, se você responder qualquer uma yes, você tem que escrever em detalhe por que você falou yes. So hopefully you're getting comfortable with the process, right? We just go through and answer all the different fields, just like you would on paper. It's just here we simply save and next to go on to the next page. Então, como vocês verem, é a mesma coisa que acontece na aplicação de papel, e a gente só está te mostrando para vocês se familiarizarem do processo, mas não tem nenhuma coisa diferente, o contento não é diferente. É só realmente um é feito no papel e o outro é digital. E quando você preencher as perguntas, você só aperta no salva e vai para o próximo. Great. So you can see we only have a couple pages left, and here we are asking for your training information. And feel free to go through those. Como vocês podem ver, a gente já está na parte do treinamento, faltam poucas para a gente terminar o processo de renovação da aplicação, da licença. Então, as perguntas é sobre se você é parte do Food Programa, se você tem o treinamento de SEED, se você quer que a capacidade aumenta, você tem o treinamento para esse, se os seus primeiros auxílios e socorros de treinamento, que é o CPI e o First Aid, se esses treinamentos também, quais foram as datas. E como você pode ver, o Pira está apertando yes, e cada vez que ele aperta yes, abre uma caixinha do lado para você colocar qual foi o dia que você fez o treinamento. A única coisa diferente do CPI e do First Aid é que pede a data que eles deram a você no treinamento. Não é a data que termina o treinamento. No expiration date. É a data de que vocês fizeram o treinamento. Great. So did you get through all of them from there? All the way to First Aid. First Aid, okay. Great. And there's just a couple questions down below as well. And one other thing to point out is that these are some of the required attachments that we're going to be asking for later on in the application. Então, como vocês estão vendo,
Nós temos informações também do treinamento, da 30 horas de treinamento que vocês têm que fazer, são 10 horas por ano. E aqui nós não estamos pedindo que vocês deem para a gente o certificado do treinamento, mas nós vamos pedir no final para você atachar todos esses treinamentos no final da aplicação. Para anexar. I'm sorry, Peter. I was just translating one way. It's para você anexar todos os treinamentos na parte que fala attachments. Go ahead. Great. So now we're going to click Save and Next and go on to just a quick indoor-outdoor space page. Nós vamos salvar e passar para frente, e agora nós vamos discutir um pouquinho a informação do espaço, da onde que você faz o daycare dentro da sua casa, do lado de fora e do lado de dentro. So we're just going to be asking if you have any space changes, and if you do, or there's one additional question. Então, as perguntas agora é um pouquinho diferente, porque vai te pedir se teve alguma coisa que mudou no espaço do seu daycare desde o dia que você teve a sua licença. Então, se vai ter alguma coisa que está mudando, você vai ter que apertar sim, yes, para continuar o processo. And then the last question on there is just whether the drinking water is private water supply or your town water supply. E como a gente também pergunta na aplicação de papel, se vocês têm a água providenciada pela cidade ou se é pela cisterna. You can see we got through each of these steps in a pretty reasonable time, right? It wasn't too challenging. Yeah. Então, como vocês podem ver, nós estamos quase terminando e tudo aquilo que nós já fizemos ficou verde. Nós já estamos quase no final. So now we're going to click Save and Next again and go on to our attachments page. Salva e vamos passar para a próxima, porque agora é onde que nós vamos colocar, anexar todas as informações que nós precisamos. So you can see there are 4 different required attachments based on how I filled out the rest of my application. Então, vocês se lembram quando estavam fazendo perguntas sobre o treinamento que nós temos? Todas as vezes que você diz, sim, eu tenho esse treinamento, agora você vai ter que colocar, anexar a cópia do certificado deste treinamento. E nós vamos, se vocês podem ver onde está escrito View Update, onde tem um clipezinho de papel, é ali que você vai ter que apertar para anexar o que você precisa. So in order to attach your different requirements, so for this one, it's the reducing the risk of SIDS, you simply click on the paperclip icon under the View Update. Então, cada um dos treinamentos que está descrito de azul debaixo do Type, você tem que ir do outro lado, naquele clipezinho de papel, para apertar para anexar. From here, you can put in an expiration date if you know one. Então, nessa página que você vai colocar qual é que é a última data que do seu treinamento termina. Por exemplo, do SIDS, ele não termina, mas nós precisamos do seu CPI, do First Aid, dos primeiros auxílios e socorros, é só de 1 ano. Então, você põe a data também que ele vai terminar, que o treinamento termina e você tem que fazer de novo. Then it's just a few simple steps to select the attachment from your computer, upload and save it. Okay, Peter, I'm just going to let them know that in order for you to do that, they have to make sure that their certificates are in their computers. Yeah, right. In order for them to do that, okay? Então, antes de você anexar todos os seus treinamentos, você tem que colocar os seus treinamentos dentro do seu computador. Então, vocês podem tirar fotografia e colocar e fazer um file dentro do seu computador dos seus treinamentos, porque nessa hora, agora, quando você apertar Select Attachment, você vai poder ir dentro do seu computador para achar o seu
treinamento e colocar dentro do seu portal. Exactly. So you can either scan the document in, or you can take a picture of it and email it to yourself. You know, there's many ways to get the document onto your computer. Então, como o Pira disse, você pode fazer um scan, você pode tirar fotografia e fazer o file dentro do seu computer, você pode pôr dentro dos seus documentos, e a hora que você apertar Select Attachment, vai abrir a página dos seus documentos e você escolhe qual é que você precisa, coloca na Save, que é para salvar, e vai aparecer nessa página o nome do certificado que você colocou. So as you saw, I selected the file from my computer, then clicked Upload, and it's asking me to make sure I click Save before I close out of the screen. Então, você tem que fazer 3 passos para poder colocar o certificado dentro do computador. Você vai fazer Select Attachment. Depois que você escolher, você vai fazer o Upload e vai aparecer bem em cima onde está escrito File Name. Ali embaixo está o nome do documento que você colocou. Aí você tem que salvar o documento, porque se você não salvar, você perde o que você colocou anexado. And now you can see that the status, the review status, has changed from unsubmitted to submitted, which means it was successful. Então, como você pode ver na coluna do meio, onde está escrito Review Status, se você pode ver, o primeiro está escrito Submitted, que quer dizer já está colocado, já foi anexado. O de baixo está escrito Unsubmitted, que significa que você ainda não colocou no seu portal. So now I'm just going to do that process again for each of the 3 additional required attachments. Então, cada treinamento que você disse que você tem, cada um deles você tem que fazer o attachment dele, você tem que anexar, colocar no seu documento, escolher, fazendo upload e salvar. Cada um deles é um por um que você vai ter que fazer. You do have the option to submit multiple documents if that is required for any of these required attachments. Então, vamos dizer que no seu CPA você precisa de fazer a frente e atrás do seu cartão. Você pode fazer a parte de frente, a parte de trás. Então, vai ter 2 documentos anexados no file name. Como você pode ver, o Pira colocou 2. If you add the wrong attachment, you can also delete it right here on the screen as well. Você pode descartar se você não precisar e jogar fora. Você pode estar fazendo view delete. Nessa caixinha de lixo, você pode jogar fora e fazer de novo se você colocou errado. Once you have submitted all of your required attachments, you can now click Next to go on to the final review and submission page. Então, para você passar para frente, você precisa de ter certeza que foram todos anexados. E os seus status, todos eles vão ser submitted. Aí você pode apertar o próximo. So as you saw, this portal application helped you make sure that you did include all of the information we need in order to process your renewal application. Uma coisa que é ótima desse processo é que não tem jeito de você esquecer de mandar nada para a sua licenciadora. No de papel, se você esquecer um certificado e mandar para a gente, se você não sabe se você mandou, deixou de mandar, agora no computador, toda vez que você precisar de mandar, não tem jeito de você passar para frente, então você vai sempre lembrar de todos os documentos antes de mandar a renovação da licença para a gente.
So on this review page, it's important that you look back over your information carefully and make sure that everything is correct and accurate before you submit your application. Só o último passo que você tem que fazer é revisar cada um deles. E toma cuidado para você ler, ter certeza do que você respondeu está correto. Se você precisar de fazer alguma troca, essa é a hora de você fazer a troca antes de mandar para o departamento. If you need to, for example, what's that? No, you're going to answer my question. Go ahead. Great. We're on the same page. It's perfect. Yep. So if, for example, you realize you forgot to add a household member, you can simply click over on the green check mark and go back and add a household member. Então, como você pode ver, aonde está escrito de azul é o nome do que você tem que consertar. Então, está escrito Household Members, você tem que olhar na sua parte direita e achar o círculo para consertar alguma coisa. Você tem que voltar naquela página. Aí você pode ir e fazer o mesmo passo que você fez e colocar outra pessoa que você esqueceu. And then you can simply click back down to the review and submission button to return to the final page. Então, se você esqueceu, você coloca o nome da pessoa, terminou de colocar o nome da pessoa, você não precisa de voltar em cada etapa. Você pode ir lá embaixo onde está escrito Review Submission para revisar de novo. At the bottom of the screen, it will not allow you to submit your application until you have checked off this box acknowledging that this application is correct. Você não vai ter jeito de mandar a renovação para o departamento enquanto você não marcar essa caixinha dizendo que você concorda com tudo que está escrito, que você preencheu é a verdade e foi preenchido de acordo com aquilo que você entendeu. So this is taking the place of a signature on your application. Essa parte vai ter, quando você apertar essa caixinha, você não vai precisar de colocar a sua assinatura como você coloca na sua aplicação de papel. And then finally, all you need to do is press I agree and submit. Como você viu, a caixinha agora mudou de cor e é azul. Aí você vai apertar. The box changed color once they check the box, right? Yes, exactly. Yeah. Quando a caixinha mudar de cor, aí você vê que você realmente completou o processo todo para passar para frente. Great. So once it's submitted, it will take you back to your portal homepage and you will receive several emails. Ok, agora que você terminou o processo, você mandou o processo, o computer vai mandar você para a sua página principal e você vai receber um monte de e-mail do sistema. Right. So when I click on my licensing transactions on the submitted tab, I can see and open my application if I want to, but I cannot make any changes. Uma vez que você mandou a sua aplicação para o departamento, você não vai poder mudar. Você pode ir no número da sua transação para você ver o que você fez, mas uma vez que você mandou, não tem jeito de mudar as informações. Por isso é muito importante que você leia antes de mandar para a sua licenciadora. So you can see you're only able to look at it, not make any changes. Como você pode ver, ele voltou à página para ver se ele ia poder mudar e não tem jeito de mudar. Uma vez que você mandou, não tem jeito. Então, é para vocês prestarem bastante atenção e ver que está tudo correto antes de mandar para o departamento.
So you can see these useful links on the right, which include deleting your application and then resending the emails, the 2 emails that we'll show you here in a moment. Então, como vocês podem ver à sua direita, vocês podem fazer para pedir para não usar essa aplicação que vocês mandaram, ou se vocês vão pedir uma e-mail para fazer o tax de vocês, para notificar, ou de um recorde criminal, qualquer informação que vocês precisam de ver ou fazer, está à sua direita. Once you click submit, these should be emailed directly to you, and the emails will look something like this. Então, cada vez que vocês mandarem a aplicação para o departamento, quando vocês terminarem, submeterem tudo, vocês vão receber um monte de e-mail. E isso daqui, a e-mail que vocês estão vendo agora, é desse jeito que vocês vão receber. Exactly. So you will notice a link that will take you to your tax certification statement signature. So this will be a different website called DocuSign. Então, por exemplo, quando você assinou a sua aplicação no papel, você só mandou para a gente. Como você fez no computer, o portal vai mandar para você um e-mail. Você abre o e-mail, vai estar um link, como você vê de azul, Tax Certification Statement. Quando você clicar, é como você vai fazer a sua assinatura eletrônica. Exactly. Once you have gone through that very simple process, your tax certification statement will be submitted directly to your licensor. Então, você só precisa de apertar ali para mostrar que você colocou a sua assinatura e vai direto para a sua licenciadora a sua assinatura. Você não precisa de fazer mais nada a não ser ir no seu e-mail, abrir o e-mail e fazer o clique desse link. It is also important to then print this email so that you can send it in with your application fee. Não, o dinheiro tem que ser mandado pelo correio. Então, é importante que você faça, você vai ter que fazer um print desse documento para poder mandar junto com o seu cheque para o departamento. Não tem jeito de você fazer, de mandar o cheque a não ser pelo correio, e para a gente saber que o cheque é de vocês, vocês vão precisar de colocar esse documento junto dentro do envelope. The bottom of the email will have your basic information that we are asking for to be included with your check. Como vocês podem ver, no final do seu e-mail vai estar as informações com o seu nome, o número da transação e o tanto de dinheiro que vocês têm que escrever no seu cheque. The other email you will receive, as well as any household members over the age of 15, will be a background check request. Então, vocês se lembram que toda pessoa que tem 15 anos, que é 15 ou acima de 15 anos, precisa preencher aquela forma o documento do background check para fazer o repórter criminal. Cada uma das pessoas vão ter que ter um papel desse. Então, o que vai acontecer, você vai receber um e-mail e vai ter um link também que você vai clicar para preencher o background check. Exactly. So this is the same process as the tax certification, where you will click on the link and it will take you to a website to digitally fill out and sign your background check form. So, Peter, this one, they don't need to make a copy to print and send it to us, correct? With neither of them, they will both be submitted automatically once you have finished filling it out. Except one that sends with the check. Right. Well, the tax certification and the BRC, but the check you do need to print and mail. The only thing you need to send in to the EEC now is your check, along with your transaction number and provider information. Okay. So we know who the check A única,
Só a única coisa, vocês não vão precisar de mandar nenhum papel a não ser o seu cheque. Se vocês verem a transaction com número, esse número vocês têm que escrever no cheque para a gente poder identificar de quem é o cheque. Até o BRC vai ser tudo eletrônico. Uma vez que você clicar nesse link, vai abrir uma página, você vai colocar o nome das pessoas, o endereço da pessoa e a assinatura também vai ser eletrônica. Então, a única coisa que você vai mandar para o EEC é o seu cheque. And again, any of your household members will also need to submit a BRC form before your application will be able to be processed. Então, antes de a gente começar o processo de renovação da sua licença, o recorde criminal, que é o seu BRC, cada pessoa tem que completar eletronicamente antes da gente começar o processo no nosso escritório. And one last great option is that once you have mailed your check into the EEC, you can actually click this button back on your portal to let your licensor know that you have sent it in. Então, uma vez que você já mandou o cheque para a gente, vocês podem voltar na página de transação e no Useful Link, o último onde que está escrito Click to Confirm, é só para você falar com a sua licenciadora que você já colocou no correio o cheque para o Estado. Great. And once all of your information has been submitted in all of the forms, it will then move into the Under Review tab. Então, depois que você submeteu tudo para o departamento, você vai ver que está em progresso, que significa under review, que a sua licenciadora vai começar a revisar os documentos que você mandou. Okay, so there will be some additional features and other things that we can talk about as we go forward, but this is really what we wanted to cover with you today to start to get you familiar with your new lead provider portal. Nós temos outras características que a gente pode estar discutindo hoje, mas a gente queria realmente mostrar a vocês como fazer a renovação da sua licença usando esse novo sistema do nosso portal. Okay, so now, again, we have a few minutes left on our call, about 20 minutes. So we'll ask you, if you have any additional questions, to go over into that question section right on your webinar screen and type in any questions that you may have, and they can be in English or in Portuguese. And we will get to as many as we can before 8:30. Então, nós temos um pouquinho de tempo, por volta de 20 minutos. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem escrever a pergunta em inglês ou em português, e nós vamos poder responder agora. Então, vocês estão vendo aí a página onde está escrito questions, é ali que você pode começar a escrever.